Os destaques desta edição. Diese aponta aumento da cesta básica em Manaus. A Amazonino envia à Assembleia Legislativa mudança em salário de peritos e auxílio a servidores da Universidade Estadual. Justiça bloqueia 156 milhões de empresas condenadas por desvio de recursos no Amazonas. Amazonas Energia confirma demissão em massa de servidores não concursados. 11º corte seguido. Banco Central reduz juros para 6,75% e sinaliza fim do ciclos de queda. Comitiva de ministros vai a Roraima nesta quinta-feira para discutir soluções para o fluxo de venezuelanos no estado. Parceria entre Polícia Federal e FBI para combater crimes cibernéticos será dividida em etapas entre Brasil e Estados Unidos. Organização Internacional do Trabalho pede ao governo brasileiro que avalie revisão de pontos da reforma trabalhista e manifesta preocupação com negociados sobre o legislado. Ataques aéreos deixam 34 civis mortos na Síria. Há crianças entre as vítimas. Asteroide passará pela Terra nesta sexta-feira, distância menor que da Lua. Cidade vive horas de calmaria sem registros de mortes por violência. No IML, só exames de rotina. É o Jornal da Manhã que está começando. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. A quarta-feira foi de muito calor, com os termômetros esbarrando nos 38 graus e hoje não será diferente, com temperatura máxima de 33 graus e sensação térmica de 36 graus Celsius. Manaus já amanhece com 26 graus e 79% de umidade no ar. O clima-tempo diz que pode chover 11 milímetros e que essa probabilidade é de 80%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É quinta-feira, 8 de fevereiro. 39º dia do ano e faltam 326 para terminar 2018. Dia de Santa Apolônia. O Rio Negro subiu mais 7 centímetros. Seu nível em relação ao mar já ultrapassa os 23 metros. 23 metros e 4 centímetros registrava a leitura de ontem no Porto de Manaus. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O militar de Ponta Pelada também opera sem restrições. 5 horas e 49 minutos. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Foi concluída a noite passada a obra de manutenção na rede de drenagem de um ponto aqui da rua 24 de Maio, no centro histórico de Manaus. No início da manhã, um problema na tubulação causou transtornos a motoristas e pedestres. A via que ficou parcialmente interditada durante todo o dia foi liberada por volta das 19 horas por agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus Trans. Alberto Pellegrini, como é que está o trânsito na cidade neste fim de madrugada? Muito bem, bom dia, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã. Trânsito bem movimentado, viu, Paulo? As aulas já recomeçaram e com isso o trânsito logo pela manhã já fica bem agitado. É o caso nesse momento da Alameda Cosme Ferreira, onde a unidade externa do Jornal da Manhã está nesse momento observando a movimentação aqui na garagem da Global e também o trânsito nesse momento. Tudo tranquilo, Paulo, apesar da movimentação, nada que venha atrapalhar o tráfego nesse momento. O transporte coletivo na cidade está funcionando sem a normalidade, Pellegrini? Tranquilo, Paulo, na União Cascavel, onde nós acabamos de passar, e estamos nesse momento aqui bem na frente da garagem da Global, aqui conversando com os rodoviários ainda há pouco, está tudo tranquilo, informação das outras garagens também, tudo na mais absoluta tranquilidade. Pellegrini, o transporte alternativo da cidade ainda enfrenta problemas? Tem, Paulo, tem vivido aquela questão, né, do atraso no pagamento por parte do Sinetran, questão da bilhetagem, né? Paulo, o usuário passa a carteirinha do passe, né? E aquele dinheiro, aquele cadastro vai, quando o rapaz passa a carteirinha, tudo vai lá para o Sinetran. E na hora de repassar para os donos dos ônibus, dos alternativos, aí isso é uma demora danada, Paulo. Pellegrini, os prontos-socorros da cidade com muito trabalho nesta madrugada? Tranquilo, Paulo. Pouco trabalho, né? Nós passamos ainda há pouco no pronto-socorro Platão Araújo, estamos a caminho do pronto-socorro João Lúcio. No Platão Araújo, uma pessoa deu entrada, Paulo, vítima de facada. Pegou uma estocada, acabou ficando aí com as vísceras expostas. O estado dele é instável nesse momento. O fato deu-se por volta de 21 horas e 40 minutos. Aquele homem que matou ontem, um homem que era
foi marido da mulher com quem ele vivia, Pellegrini, ele foi preso, né, ontem, e tinha um menor também envolvido nesse caso que você divulgou ontem em primeira mão. Pois é, um rapaz de 16 anos envolvido, o que matou, né, o bombado já foi preso, e o seu Guilherme, o rapaz que foi assassinado, deu sua sepultura no dia de ontem, né? A mulher também continua detida, a pivô de toda essa situação. Esse fato deu-se ontem ali na área da Cidade Nova. Segundo informações, Pellegrini, essa mulher teria sido liberada ontem, após ser ouvida. E o certo é que foi um crime passional. O cara estava enciumado, né, Pellegrini? Completamente, Paulo, né? Aquele crime que envolveu ódio, né? A vítima foi perfurada com faca nos olhos, teve o rosto deformado por pancadas. Realmente um crime muito bárbaro esse de ontem. Pellegrini, um homem foi preso. O que ele fazia, Pellegrini? Fabricava armas, né? Fabricava armas, Paulo, armas caseiras, e a polícia conseguiu chegar nele através de denúncias anônimas. Ele já havia postado vídeo também na internet mostrando como se constrói, como se faz uma arma caseira. Ele foi preso ontem na área ali da Avenida Tancredo Neves e levado à delegacia. A profissão dele é metalúrgico, ele já cumpriu pena na cadeia e agora vai voltar para casa, não é, Pellegrini? Vai voltar, já tem passagens pela polícia, né? Não vai ser nenhuma novidade para ele essa prisão, esse novo crime que ele vai responder agora. O Instituto Médico Legal teve muito trabalho, mas só pelos os exames de praxe, exame de corpo de delito, quantos foram, Pellegrini? Pois é, Paulo, chegava hoje pela madrugada lá, conversava com o Robson, nenhuma morte por violência aconteceu aí nas últimas 24 horas, nem tão pouco, Paulo Guerra, morte por acidente de trânsito, uma noite, madrugada tranquila realmente. Entretanto, exames de corpo de delito foram realizados 69 até o presente momento. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco e contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade, que felizmente não teve mortes por violência, né, Pellegrini? Pois é, Paulo, mas a gente vem com resumo aí de assaltos e principalmente de ações da polícia, prendendo pessoas que estavam vendendo drogas, prendendo assaltantes. A polícia com muito trabalho, muitas ocorrências aí durante a noite e madrugada serão destacadas daqui a pouco dentro do nosso noticiário policial. 5h54 em Manaus. A FEComércio divulgou o horário de funcionamento dos comércios varejista e atacadista de Manaus nos dias 12 e 13, Carnaval, e 14, quarta-feira de cinzas. Na segunda-feira de Carnaval, o comércio da região central e shoppings funcionam normalmente. Na terça-feira, também de Carnaval, o comércio da região central funciona de 9 às 13 horas. Na quarta-feira, o comércio da região central vai abrir às 12 e funcionará até às 18. Os shoppings abrirão suas praças de alimentação às 12 horas. Os bancos só têm expediente normal até amanhã e só voltam a funcionar a partir das 12 horas de quarta-feira de cinzas. Feriadão com mais de 50 bandas e blocos de rua. Quem tem os detalhes é Thaís Gama. O fim de semana gordo de Carnaval, que terá o desfile oficial das escolas de samba, reunirá também 55 bandas e blocos de rua em Manaus, em todas as zonas da capital. A programação, que começa nesta sexta-feira, dia 2, vai até a terça-feira, dia 13, e traz várias opções que vão desde as marchinhas de carnaval, passando pelas bandas mais modernas, frevo e até mesmo gospel, para quem preferir ter um momento de reflexão. Realizadas pelas próprias comunidades e com o apoio da Prefeitura Municipal, as bandas e blocos de rua já fazem parte do calendário oficial da capital amazonense. Entre as atrações estão as mais tradicionais: Banda da Angélica, Carnaval de Educandos, Banda dos Assombrados, Banda das Duquesas, Bloco do Caldeira, Banda do Jacaré e Banda do Copo Cheio, além de outras. Quem for prestigiar as bandas poderá se divertir com a diversidade musical das marchinhas, samba, axé, entre outros ritmos. E visando a conscientização de assuntos importantes para a sociedade, algumas das bandas também exploram temas específicos este ano, como direitos da criança e do adolescente e prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. As bandas vão sempre até às 23 horas e têm entrada gratuita. A programação completa no fim de semana está disponível no site vivamanaus.com/carnaval 2018. Eu sou Thaís Gama para o Jornal da Manhã. 5h56 em Manaus. E o tradicional carnaval das crianças lá na Praça de Alimentação do Eldorado vai acontecer na próxima terça-feira. É o carnaval promovido pelo Vovô Gabriel.
O Vô Gabriel todos os anos realiza esta festança para as crianças na terça-feira de carnaval e com uma banda ali vai animar a garotada a partir das 16 horas na praça de alimentação do Eldorado. É o Vovô Gabriel na folia. A banda do Vovô Gabriel funciona desde 1940. 5h57. A Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, instalou nesta quarta-feira o posto médico que vai funcionar no Centro de Convenções do Sambódromo nos dias de carnaval. Localizado no Bloco A, o posto funcionará com equipe médica, corpo administrativo e uma ambulância para atender ao público e foliões durante os desfiles das escolas de samba, Carnaboi e do Bloco Galo de Manaus. Serão 5 dias de funcionamento com início nesta quinta-feira com os ensaios técnicos das escolas de samba de Manaus. Navios chegam a Manaus nesta quinta-feira em mais um mês de temporada de cruzeiros. Geraldo Campelo. Vindo de Barbados, mais um navio chega a Manaus nesta quinta-feira a partir das 8 horas da manhã. A embarcação traz a bordo mais de 1.000 estrangeiros, entre turistas e tripulantes, e integra a temporada de cruzeiros 2017-2018. Os turistas são em sua maioria da Guiana Francesa e o receptivo será feito por órgãos municipais e estaduais. Na ação, são distribuídos brindes e guias bilíngues aos visitantes. O navio permanecerá em Manaus até sexta-feira, partindo às 5 da tarde. Além deste, mais 5 embarcações já atracaram no porto da cidade este ano, movimentando a economia local. Ainda neste mês de fevereiro, mais 2 navios chegarão a Manaus. Do início da temporada até agora, mais de 8.000 turistas passaram por Manaus em 8 navios. Até o fim dessa temporada, mais de 21.000 turistas terão visitado Manaus a bordo das luxuosas embarcações. Eu sou Geraldo Campelo para o Jornal da Manhã. 5h58 em Manaus. Atenção para esta missa convite. Os familiares do senhor Jadir Nunes Domingues, funcionário aposentado do BEA Bradesco, sua esposa Aldenise Leonardo Domingues, funcionária do BEA Bradesco, e sua filha Janice Leonardo Domingues, convidam parentes e amigos para participarem da missa de 7º dia de seu falecimento, a ser celebrada hoje às 19h30 na Igreja da Virgem da Piedade, no conjunto Atílio Andreasa, no bairro do Japim 2, próximo a Ubra. Desde já, a família do senhor Jadir Nunes Domingues agradece a todos que compareceram a este ato de fé cristã. A Prefeitura de Itacoatiara diz que o túnel verde da Avenida Parque está sendo revitalizado e que, para tanto, precisou retirar vendedores ambulantes que há anos ocupavam vários espaços ao longo dessa artéria, que é o cartão postal da cidade e via de entrada na Velha Serpa, ou seja, segmento da Torquato Tapajós a M10. Esse trabalho tem que ser realizado não só naquela via, como em outras da cidade. A Prefeitura informa através de seu site que a retirada dos ambulantes foi pacífica, mas segundo informações, esses ambulantes que teriam sido informados com antecedência, não lhes foi oferecida outra área para que possam se estabelecer. Aqui em Manaus, a Prefeitura retirou 95% dos ambulantes das ruas do centro da cidade, mas os alocou em outros espaços. 6h05. Conselheiros do TCE recebem medalhas do Tribunal de Justiça. Thaís Gama tem os detalhes. A presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, TCE, conselheira Yara Lins dos Santos, e o coordenador-geral da Escola de Contas Públicas, conselheiro Ari Moutinho Júnior, foram condecorados na tarde de ontem com a Medalha do Mérito Judiciário do Amazonas, a mais elevada condecoração do Poder Judiciário no Estado. O reconhecimento foi feito em solenidade no Centro Administrativo Desembargador José Jesus Ferreira Lopes, no prédio anexo do Tribunal de Justiça. Também outras 13 personalidades do Amazonas, entre elas o secretário de Segurança Pública, João Bosco Saraiva, o comandante da Ala 8 da Força Aérea Brasileira, Major Brigadeiro do Ar, Valdeísio Ferreira Campos, e o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Wilker Barreto, que tiveram o trabalho reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas em suas respectivas funções em prol do desenvolvimento do Estado. Em nome do colegiado do Tribunal de Justiça, ao parabenizar os agraciados, o desembargador Jorge Lins relembrou a trajetória de todos e ressaltou o legado de cada um, afirmando que eles eram exemplos. Eu sou Thaís Gama para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus.
Programa Defensoria Itinerante inicia o primeiro atendimento do ano no interior do estado. Quem tem os detalhes é J. Rai. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas inicia daqui a pouco na Escola Estadual Cecília Carneiro de Oliveira, aqui em Iranduba, a primeira edição deste ano do programa Defensoria Itinerante no interior do estado. O programa existe desde 2015 e já atendeu a quase 14 mil pessoas em Manaus e em outros municípios do Amazonas. Iranduba está sendo contemplado pela terceira vez com a vinda do ônibus da instituição. A defensora pública Caroline Braz, que coordena o programa Defensoria Itinerante, relaciona os serviços que vão ser oferecidos à população a partir das 8 horas da manhã de hoje. Os interessados em resolver questões de família, como pensão alimentícia, divórcio, acordos de alimentos, retificação de registro, investigação de paternidade, guarda das crianças, podem procurar o ônibus da Defensoria, que estará localizado em frente à Escola Cecília, e nos procurar portando os documentos de identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento das crianças e, se houver, a certidão de casamento. Nesses dias, nós teremos uma equipe também de assistentes sociais que estarão fazendo visitas nas residências em que houver necessidade, mas pedimos para que todos nos procurem já portando todos esses documentos. A Defensoria Pública é uma parceira do cidadão e realmente está atingindo os municípios para realmente trazer um bom atendimento à população. Além do ônibus, que é a unidade móvel da Defensoria Pública, 3 salas da Escola Cecília Carneiro de Oliveira vão funcionar como locais de atendimento ao público, hoje e amanhã, das 8 às 15 horas. Ontem, o prefeito Francisco Gomes elogiou o projeto, que oferece assessoria jurídica gratuita às pessoas de baixa renda que não podem pagar advogado. De Iranduba, J. Rai, para o Jornal da Manhã. 6:09. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A notícia é de Anamã. O prefeito Raimundo Chicó entregou esta semana novos implementos para moradores da zona rural daquele município. Dentre os implementos estão roçadeiras, motobombas, motores rabetas, forno de farinha, freezers e etc. A entrega aconteceu na Praça Franciscana, no centro da cidade, e contou com a presença de vereadores e secretários da administração municipal e as comunidades rurais. Para o prefeito Raimundo Chicó, esses novos implementos são fundamentais para o desenvolvimento ao setor primário, dando mais qualidade de vida para as pessoas que vivem na zona rural e que sobrevivem do que plantam. Diferente de Anamã, o município de Carapiranga, que em vez de receber implementos, o que tem recebido é uma carga pesada de liminares judiciais, o que tem causado o entra e sai de prefeito constantemente. Essa dança das cadeiras em Carapiranga vem desde que o prefeito eleito Antônio Lima, o Pongó, foi afastado da prefeitura por uma condenação em 1999. A causa, R$190 na compra de uma passagem aérea que não foi declarada na sua prestação de contas. O que, segundo ele, só após ter ganho a eleição em 2016 é que foi descoberta tal condenação. A partir de então começou a festa da troca de gestores. E esse entra e sai de prefeitos só tem prejudicado o município. Quando o município enfrenta a indefinição de um gestor público, o prefeito, o atendimento básico à população para. Saúde e educação são as áreas mais prejudicadas. O movimento no comércio diminui e muitas vezes atraso de salários ao servidor público. E como grande parte dos moradores são funcionários públicos, o prejuízo se torna ainda maior. A novela de entra e sai de prefeitos não é novidade em alguns municípios. Mas Carapiranga entra para o recorde, jamais visto em outros momentos. Pelo menos 7 prefeitos já assumiram a prefeitura do município desde a eleição de 2016. Só nesses primeiros dias de 2018 já foram 4 trocas de prefeitos. O que mais chama a atenção é que cada troca não passa de uma semana e já entra outro. Nas 3 últimas liminares expedidas pela Justiça, o prefeito eleito Antônio Pongó assumiu e em uma semana caiu. O vice-prefeito Canarana assumiu, dando margem para a Câmara de Vereadores entrar com um pedido de cassação da chapa Pongó e Canarana. Com a queda da chapa, o presidente da Câmara, Tico Braz, assumiu a prefeitura. Mas em 5 dias, o vice, através de uma outra liminar, reassumiu novamente.
mas não deu tempo nem de esquentar a cadeira. E o vice, que assumiu na sexta-feira, dia 2, foi afastado do dia 5. E já no dia 6, o presidente da Câmara, Tico Braz, volta à prefeitura novamente. E não pense que para por aí. Antônio Pongó já articula uma outra liminar para sua volta triunfante à tão cobiçada prefeitura de Caapiranga. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg Deg. Muito boa essa matéria do Alberto Zegdeg sobre essa troca de prefeitos, a maior já vista no Brasil. Eu pensava que fosse Novo Airão, né? Pois é. A primeira plataforma padronizada do corredor de ônibus da Avenida das Flores, localizada no trecho 4, recebeu concretagem do piso ontem. Além dessa, mais 2 paradas já estão recebendo o serviço de colocação de forma, ferragem e execução de alvenaria. A previsão é que sejam construídas 28 paradas em todo o corredor do ônibus, sendo 20 no trecho 4, 6 no trecho 3 e 2 no trecho 2 da Avenida das Flores, informou a Secretaria de Estado de Infraestrutura. Também está sendo dada continuidade à construção da passagem de nível da Avenida Noel Núteus, onde todas as vigas longarinas da primeira etapa já estão lançadas. A hora em Manaus. 6:13. As escolas da rede pública estadual do Amazonas passarão a contar este ano letivo de 2018 com o programa Mais Alfabetização. A adesão da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino ao programa federal beneficiará estudantes matriculados no primeiro e segundo ano do ensino fundamental da capital e do interior do estado. O período de adesão das escolas ao programa será até o dia 16 de fevereiro. O programa Mais Alfabetização foi criado pelo Ministério da Educação, o MEC, com o objetivo de apoiar nas escolas no processo de alfabetização dos estudantes de todas as turmas do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental. Segundo o MEC, o programa vai investir 200 milhões de reais para o pagamento de assistentes pedagógicos que vão auxiliar os professores em sala de aula. A ouvidoria e os engenheiros da Diretoria Técnica de Concessões e Regulação da Qualidade da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedida do Amazonas, a ASAM, participaram na manhã de ontem de uma reunião com a liderança da comunidade do bairro Grande Vitória para responder aos questionamentos dos moradores a respeito das cobranças mensais, consideradas indevidas por conta da precariedade na prestação do serviço de abastecimento de água. Após a intervenção da fiscalização da ASAM, iniciada no mês de janeiro deste ano, a concessionária realizou ações de suspensão de emissão de faturas, retirada dos nomes dos moradores do SPC e Serasa e o recadastramento das ruas mencionadas. A ASAM calculou o montante de R$565 mil em faturas cobradas indevidamente. Ao todo, mais de 1.000 contas foram canceladas. 6:15. O governador Amacilio Mendes assinou o decreto autorizando a convocação de 428 classificados no concurso de 2014 da Secretaria de Estado da Saúde, Suzam. A lista com os nomes dos convocados foi publicada ontem no Diário Oficial do Estado, neste endereço eletrônico: www.imprensaoficial.am.gov.br. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, divulga o resultado preliminar da seleção simplificada para instrutores do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec. A lista está disponível no site da instituição. Quase 1.000 pessoas se inscreveram na seleção para 157 vagas em 3 editais diferentes: formação inicial e continuada, formação técnica de nível médio e médio-tec. De acordo com o cronograma, nos dias 8 e 9 é o período de recursos e no dia 15 de fevereiro será divulgado o resultado final. O segundo ano do Carnaboi no município de Parintins será marcado pela solidariedade e reconhecimento ao talento do ex-item oficial do Boi Bumbá Caprichoso, Arlindo Júnior. O evento, que será realizado na próxima sexta-feira, amanhã, dia 9, no show Clube Ilha Verde, terá toda a arrecadação destinada ao tratamento do artista que está com câncer na pleura. A iniciativa é organizada pela Prefeitura de Parintins em parceria com empresários da cidade. O nome do Pop da Selva foi escolhido para batizar a segunda edição do evento de carnaval regado a toadas do município, que vai se chamar Carnaboi Arlindo Júnior. A Superintendência de Habitação do Amazonas, SUAB, realizou reunião com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, na tarde de ontem, para tratar sobre o uso de dados do IBGE pela SUAB na composição do novo sistema de gestão sociohabitacional que está em fase de implantação. De acordo com o supervisor de disseminação de informação do IBGE, Djalma Nogueira,
A SOAB poderá alimentar o sistema com essas informações e, a partir disso, fazer uma análise mais completa do déficit habitacional em todo o estado. 6:17. O Superior Tribunal de Justiça barrou o último recurso que 5 delegados da Polícia Civil movia para tentar reverter o decreto de exoneração assinado pelo então governador Omar Aziz do PSD no ano de 2012. Conforme o decreto, o grupo conhecido como Quinteto Fantástico não deveria ter assumido a função pública. Fazem parte do grupo os delegados Herbert Lopes, atual secretário de Inteligência do Governo, Laura Câmara, Caio César Nunes, filho do ex-delegado-geral da Polícia Civil Mário César, Indra Celane Leal, ex-assessora de Mário César, e Tomás Vasconcelos, ex-secretário de Inteligência. Em 2011, 5 delegados foram nomeados mesmo tendo reprovado ou sendo reprovados nas provas objetivas de um concurso público realizado pela Polícia Civil em 2009. A Eletrobras Amazonas Energia emitiu ontem comunicado extraordinário confirmando o desligamento de todos os funcionários da empresa que não foram admitidos via concurso público. O comunicado embasa a decisão em um inquérito civil do Ministério Público do Estado do Amazonas, iniciado em 2012, de uma ação direta de inconstitucionalidade, julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 2014. A medida deve afetar cerca de 700 servidores. A pedido do Ministério Público Federal no Amazonas, a Justiça determinou o bloqueio dos bens das empresas WTC Manaus, Serve Lisa Empreendimentos Imobiliários e Serve Plaza Projetos em Implantação Hoteleira, por receberem de forma ilegal cerca de 15 milhões de reais da extinta Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia Sudã, com financiamento para a construção de empreendimento denominado World Trade Center, Centro de Convenções de Manaus. O valor atualizado dos bens bloqueados judicialmente é de R$156.987.612 e de quebra 85 centavos. O projeto de construção do World Trade Center, o Centro de Convenções de Manaus, foi aprovado pela Sudã em dezembro de 1996, com valor total à época de 93,2 milhões de reais. O empreendimento seria construído na Avenida Daci Vargas, ao lado do Amazonas Shopping. A empresa WTC Manaus recebeu no período de 27 de agosto de 1997 a 31 de dezembro de 1998 o valor correspondente a cerca de 15 milhões de reais. 6:19. No mês de janeiro, o custo da cesta básica de Manaus aumentou em relação ao mês anterior, ficando em R$356,41, de acordo com pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIES. Com a subida do valor da cesta, Manaus passa a ocupar a 16ª colocação no ranking das cestas, dentre as 20 capitais onde é realizada. O tomate, 22,76%, foi o produto que apresentou maior alta no mês. O preço da cesta básica de Manaus, composta por 12 produtos, teve variação de 2,59% em relação ao mês de dezembro. No mês anterior, o conjunto de itens alimentícios essenciais custava R$347,47. Em janeiro de 2017, a cesta básica custava R$395,79. Na capital amazonense, 3 produtos apresentaram alta, 8 tiveram queda e um não apresentou variação no mês analisado, influenciando o custo total da mesma, que ficou 2,59% mais cara no mês. O tomate, 22,76%, foi o produto que apresentou maior alta no mês, seguido do óleo de soja, 6,27%, e da banana, 3,71%. O feijão, menos 6,68%, foi o produto que apresentou maior queda no mês, seguido da manteiga, menos 3,29%, do açúcar, menos 3,17%, do leite, menos 3,01%, do café, menos 2,88%, da farinha, menos 2,44%, da carne, menos 1,76% e do pão, menos 1,59%. O arroz, assim como no mês anterior, não apresentou variação no mês de janeiro. O governador Amazonino Mendes enviou ontem à Assembleia Legislativa 2 mensagens. Uma delas trata da reestruturação da remuneração de servidores da Polícia Civil do Amazonas e outra abre crédito adicional em benefício da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, para auxílio à alimentação. Por conta do carnaval e período de tramitação, as mensagens só estarão aptas para votação no fim deste mês. A mensagem relacionada à reestruturação remuneratória de carreira da Polícia Civil do Amazonas abrange peritos criminais, legistas
legistas e odontologistas, além de integrante do quadro de pessoal permanente. Caso seja aprovada, a revalorização terá efeitos retroativos contados a partir do dia 1º de janeiro deste ano. Com a propositura, a remuneração da carreira de peritos criminais, legistas e odontologistas será equipada à carreira de um delegado de polícia. Polícia. Em tempo, a Polícia Federal prendeu ainda há pouco o deputado federal João Rodrigues do PSD no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Na última terça-feira, o Supremo Tribunal Federal determinou a execução imediata da pena do parlamentar, condenado a 5 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto pelo Tribunal Regional Federal TRF4 por fraude e dispensa de licitação. O advogado de defesa do deputado, Marlon Bertol, acredita na reversão do caso mesmo com a prisão. Vamos resolver insistindo na tese de que a prescrição ocorreu em 18 de dezembro. Temos 2 votos nesse sentido. Nos embargos de declaração explicaremos melhor a tese de prescrição e acredito teremos ao menos mais um voto pela prescrição e tudo estará resolvido. O triste é que até julgar estes embargos, João vai estar na cadeia. Alberto Peregrino, o que mais aconteceu durante a noite e madrugada? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos às notícias da tranquila noite e madrugada na cidade. Entretanto, Hamilton Cabral, Paulo Guerra, ouvintes da Difusora, um homem foi barbaramente agredido nas proximidades do conjunto Osias Monteiro. Abre teu olho, Eduardo, foi lá nas proximidades do Osias Monteiro quando o homem viu sua amada nos braços de um motorista. Os dois foram para vias de fato e pasmem. O motorista apanhou e apanhou muito. O marido bateu no amante de sua senhora. A senhora que estava sendo desencaminhada foi perdoada. O agressor fugiu e a vítima deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo com vários hematomas pelo corpo. O fato deu-se ali bem na entrada do conjunto Osias Monteiro, próximo ao colégio da Cidade Nova, na Avenida Max Teixeira. E mais, pronto, socorro Platão Araújo. Um homem deu uma entrada vítima de uma facada no abdômen. As primeiras informações dão conta de que o fato deu-se em uma invasão nas proximidades do bairro Jorge Teixeira. Uma grande invasão que está surgindo, rapaz. É invasão em todo canto, e essa do Jorge Teixeira também é uma das maiores da cidade e está crescendo a cada dia. E ontem, lá nessa invasão, houve um homem vítima de uma estocada, de uma facada. A vítima deu entrada no Platão Araújo e o acusado até o presente momento não foi identificado. Muitos focos de invasão também, Paulo Guerra, em todo o entorno da Avenida das Flores, essa avenida bonita que está sendo construída por parte do governo do Amazonas, toda ela, de ponta a ponta, é invasão. Ali por trás do Cidadão 12, já construíram até uma igreja de alvenaria, e o pastor agora não teve o que fazer, mandou mais ou menos uns 50 metros, ele já murou, já disse que é de Deus, é do Senhor, ele invadiu em nome do Senhor, ali por trás do conjunto Cidadão 12. A invasão, até a igreja está invadindo terra ali naquela área do conjunto Cidadão, bem por trás do Cidadão 12, ali na Avenida das Flores. É preciso fiscalizar, alguma providência tem que ser tomada naquela área. Pronto, socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Pense no plantão tranquilo ontem no pronto-socorro João Lúcio. Entretanto, um homem foi vítima de uma paulada. Ele vinha descendo na bicicleta. Daí apareceu um marginal, um mau elemento, a ladeira daquela grande. Ele vinha pegando vento no peito, quando de repente ele foi aparado por uma pernamancada no peito. Um homem, para tomar a bicicleta dele, deu-lhe uma pernamancada na hora que ele vinha descendo a ladeira. Pense na paulada, ele voltou, caiu de costas, bateu a cabeça, ficou desacordado e o vagabundo subiu na moto, na bicicleta, saiu pedalando, tomando rumo ignorado. E o homem que perdeu a bicicleta estava muito triste, que ele usava também a bicicleta, além dos seus passeios, ele usava para vender caldo quente, né? As pessoas que gostam de tomar o caldinho quente vão ficar hoje sem o caldo, porque o dono da bicicleta, o vendedor de caldo, foi agredido e teve seu veículo
furtado uma bicicleta cargo vermelha do pneu careca. E ele já vai fazer ainda o BO assim que sair do pronto-socorro. Pronto-socorro! E mais de pronto-socorro! Ainda do pronto-socorro, Platão Araújo. O homem deu entrada vítima de queda de moto. Ele vinha em alta velocidade, dirigindo seu cavalo do cão. Ele fazia graça. Ele estava tentando ficar até mesmo em pé em cima da moto, na Avenida Camapuã. Perdeu o equilíbrio da máquina e acabou rebolando pelo asfalto. Ele deu entrada também no pronto-socorro Platão Araújo por volta de 19h42. Um homem conhecido como Gavião. O Gavião rapaz, o Gavião gosta de roubar. E só deu pro lado dele na tarde de ontem. O Gavião apanhou muito de populares no bairro Jorge Teixeira. As primeiras informações dão conta que o Gavião estava roubando e acabou levando dele na zona leste da cidade. Por causa de uma partida de dama. O homem ficou chateado, ele perdeu na dama e disse que estava sendo roubado no jogo. As informações dão conta de que ele ficou chateado, tomou cachaça e voltou para tomar satisfação com o homem que ganhou dele na dama. Aí, meu amigo, ele perdeu no jogo, perdeu na cachaça e ainda apanhou do cara dele que ganhou do cara que ganhou dele no jogo. O negócio não foi fácil. Nunca mais eu vou jogar dama na vida. Esse negócio de dama acabou em confusão no bairro Jorge Teixeira. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Era por volta de 23h30 da noite de ontem, quando dois ocupantes de uma moto entraram num posto de gasolina na Avenida Camapuã. Eles entraram em alta velocidade, estavam perdendo o controle da máquina, invadiram o posto quando passou uma viatura da Polícia Militar. A polícia fez sinal para que eles parassem e eles imprimiram fuga, correram muito na moto. Quando chegaram perto do Terminal 4, eles rebolaram no asfalto com medo da chegada da polícia. A polícia rapidamente fez lá a detenção dos dois. Eles estavam armados com uma arma simulacro, né? Estavam com uma arma lá que estavam usando para prática de assaltos, e a moto também tinha restrição de roubo. Foi uma grande ação aí dos policiais da 27ª SICOM, ocorrência que nos foi passada agora há pouco pelo subcomandante-geral da Polícia Militar, Coronel Cavalcante, que me passou também essa ocorrência, que no CPA Oeste, pessoal da 20ª SICOM fizeram aí efetuaram a prisão de dupla de assaltantes que estavam com arma de fogo prontas para aprontar na cidade, para fazer arrastão até a chegada dos policiais da 20ª SICOM, que conseguiram deter os bandidos. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, nenhuma morte por violência nas últimas 24 horas. Graças ao grande trabalho da polícia, tanto da civil quanto da militar, a pedra está completamente vazia. Nenhuma morte por violência nas últimas 24 horas. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 69 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Paulo Guerra, só para reforçar mais uma vez a matéria do nosso querido J. Rai, que o fez com bastante brilhantismo, a gente reforça que tem atendimento da Justiça, da Defensoria, né, da Justiça Itinerante, hoje lá no município de Iranduba, lá na escola Cecília Carneiro. Você que está aí com o menino, que o pai só fez fazer e não está pagando pensão,
chega lá e cagueta o homem. O ônibus vai estar parado lá. Para quem quer também se separar, para quem quer casar e principalmente cobrar pensão alimentícia. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h39 em Manaus. O Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central anunciou ontem a redução da taxa básica de juros da economia, que passou de 7% para 6,75% ao ano. A decisão já era esperada pelo mercado. Esse foi o 11º corte consecutivo da Selic, que alcançou o menor patamar já registrado desde o início do regime de metas de inflação em 1999. Também a menor taxa de juros de toda a série histórica do Banco Central, iniciada em 1986. O Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Santander divulgaram um corte de juros para pessoas físicas e empresas após a decisão do Copom de cortar a taxa básica de juros. A Petrobras decidiu alterar o sistema de divulgação dos reajustes dos preços da gasolina e do diesel nas suas refinarias. Agora os anúncios serão com base nos preços médios e não mais por percentuais, como vinha sendo feito tanto para os casos de altas como de redução. Ontem a estatal do petróleo anunciou redução do preço da gasolina nas refinarias. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, pediu que o governo federal examine a revisão de pontos da reforma trabalhista que tratam da prevalência de negociações coletivas sobre a lei, o chamado acordado sobre o legislado. A recomendação foi feita no relatório do Comitê de Peritos da OIT, publicado nesta quarta-feira, e é uma resposta a questionamentos feitos pela Confederação Única dos Trabalhadores, CUT, no passado, ao organismo internacional. A OIT questiona especificamente os artigos 611A e 611B, inseridos na consolidação das leis do trabalho na reforma. O primeiro trata das situações em que a convenção coletiva e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei, e o segundo, quando isso não é permitido. A Força Aérea Brasileira confirmou a queda de um avião de pequeno porte ontem na região de Crepurizão, distrito de Itaituba, no sudoeste do Pará. De acordo com o delegado Vicente Gomes, superintendente regional da Polícia Civil no Tapajós, 3 pessoas estavam dentro da aeronave e morreram na explosão no momento da queda. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça julga pedido de liberdade do ex-deputado e ex-ministro Henrique Eduardo Alves. Se atender ao pedido da defesa, Alves era solto. Ontem, a Justiça Federal do Rio Grande do Norte converteu em prisão domiciliar a prisão preventiva do ex-ministro. O ministro do STF, Edson Fachin, recebe hoje em reunião fechada os advogados de Lula, Cristiano Zanin Martins e José Roberto Batóquio, para falar sobre o habeas corpus preventivo destinado a evitar a prisão do ex-presidente. Ataques aéreos deixaram 34 mortos, entre eles crianças em Guta Oriental, uma região rebelde a leste de Damasco, nesta quarta-feira. O balanço é do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que acompanha a guerra na Síria. O observatório destacou que o maior número de mortes foi registrado na população de Hamuria, em Guta Oriental, onde 11 pessoas morreram em bombardeios de aviões não identificados. Enquanto isso, a coalizão liderada pelos Estados Unidos bombardeou tropas pró-governo no leste da Síria e matou dezenas de soldados, anunciou ainda há pouco a mídia estatal síria. Uma fonte militar americana disse à France Press que mais de 100 membros das forças leais ao regime do presidente Bashar al-Assad morreram nos bombardeios por legítima defesa da coalizão anti-jihadista. A delegação de alto escalão da Coreia do Norte, que visitará a Coreia do Sul durante os Jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang, vai se encontrar com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, no sábado, de acordo com a agência sul-coreana Yonhap. A imprensa estatal norte-coreana não se pronunciou sobre o encontro. O asteroide 218 CB passará uma distância equivalente a 1/5 do caminho da Lua até a Terra nesta sexta-feira, às 20h30, de acordo com a Agência Espacial dos Estados Unidos, NASA. O 2018 CB tem entre 15 e 40 metros e será estudado pela NASA. Segundo os astrônomos, esse asteroide chegará a 64 mil quilômetros do nosso planeta. Mesmo assim, a NASA diz que ele passará com segurança perto da Terra. A parceria entre a Polícia Federal e o FBI para combater crimes cibernéticos, incluindo a força-tarefa que atuará contra os fake news, notícias falsas, nas eleições deste ano, será dividida em 2 etapas, uma no Brasil e outra lá nos Estados Unidos. Um grupo de peritos do FBI deverá desembarcar no Brasil após o Carnaval para compartilhar conhecimentos sobre o combate a crimes cibernéticos, como notícias falsas e questões relacionadas à Deep Web. Policiais brasileiros também deverão ser enviados em breve para um centro de fusão cibernética do FBI, um dos mais avançados do mundo, para ganhar experiências nessas investigações.
Uma das questões mais difíceis ao lidar com esse tipo de crime são as tecnologias de criptografia desenvolvidas pelos criminosos como resposta ao combate mais efetivo dos crimes cibernéticos. Uma comitiva de ministros do governo federal desembarca nesta quinta-feira em Roraima a fim de avaliar ações para lidar com o fluxo de venezuelanos no estado, em especial na capital Boa Vista. Uma das medidas previstas a ser apresentada às autoridades locais é um censo dos cidadãos do país vizinho que entraram aqui no Brasil. Composta pelos ministros Sérgio Etchegoyen, Gabinete de Segurança Institucional, Raul Jungmann da Defesa, Torquato Jardim da Justiça e Marcos Jorge, interino da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a comitiva se reúne na base aérea de Boa Vista na manhã desta quinta-feira com a governadora Sueli Campos e parlamentares. Técnico do governo federal também integram o grupo. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Delegado que está no Rio Grande do Sul irá chefiar a Polícia Federal no Rio de Janeiro. Folha de São Paulo. Moro diz que recibos de Lula não são materialmente falsos. O Estado de São Paulo. Marco Aurélio diz que vai negar pedido contra prisão após segunda instância. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Após desabamento do viaduto da Galeria dos Estados, diretor-geral do DER é exonerado. Valor econômico. Banco Central reduz juro para 6,75% menor da história e sinaliza fim do ciclo de corte. Estado de Minas. Maníaco de Contagem é condenado a mais de 30 anos de prisão pelo quinto crime. Jornal do Comércio no Recife. A ANP autua 23 postos de combustíveis irregulares no Grande Recife. Fortaleza Diário do Nordeste. Senado aprova projeto para instalação de bloqueadores de sinais de celulares em presídios. 0 hora Porto Alegre. Crianças esquartejadas, apuração desmoronada, constrangimento na cúpula da polícia e delegado investigado. O Brasil Econômico. Governo Temer estuda garantir passe de edição de gasolina a consumidor. Edições impressas locais do Jornal do Comércio. Taxa de juros no menor patamar desde 1986. A crítica. Justiça trabalhista será acionada, demissão em massa. Em tempo. Filho mata a mãe. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, Geraldo Campelo, J. Rai, Thaís Gama e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.